Temos em seu nome, amém, amém. Tome o seu lugar. Graça e paz e Baje, bom dia a todos. O nome de Jesus tem poder. Não há nenhum nome igual ao de Jesus. Jesus está sobre todos os nomes. A irmã Kathleen, ou Caitlin, está aqui entre nós. Você poderia ficar em pé, irmã, por gentileza? Só um instantezinho. Ah lá, a irmã Kathleen, certo? Muito bem. A irmã viveu uma experiência profunda nessa semana. A irmã, alguns pequenos caroços apareceram na irmã, e ela estava fazendo exames, lutando e orando junto com a sua família. Então, em um desses momentos de intercessão, essa irmã veio aqui à frente, irmãos. Veio aqui à frente. E essa semana ela foi fazer mais alguns exames, teve mais algumas consultas. E aí essa semana não teve mais nada detectado. Que coisa! A Andréia também viveu essa experiência. Andréia, Irmã Andréia, cadê você, irmã? Você está aqui entre nós? A irmã Andréia está ali ao fundo. A irmã viveu uma experiência semelhante, muito igual. E a irmã foi curada pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, se você não crê num Deus de milagre, talvez aqui não seja o lugar. Aqui é lugar para gente que acredita no milagre do Senhor. Irmãos, e o Senhor continua fazendo milagres poderosos entre nós, da forma como Ele quer, da maneira e no momento que Ele quer. E quando isso acontece, nós só podemos celebrar e adorar ao Senhor. Dê um abraço forte nessas irmãs após o culto e celebre com elas esse milagre do Senhor. Amém? Ensinem uns aos outros. Esse é o tema do mês de outubro. E eu quero fazer uma viagem com vocês pelo livro de Eclesiastes. Então eu vou pedir para você, por gentileza, que você abra a sua Bíblia no livro do sábio Salomão, Eclesiastes capítulo 12. Nós vamos iniciar lendo o capítulo 12, verso 13. Nesta manhã eu quero refletir com você sobre conselhos que viajam pelo tempo, conselhos atemporais, que ultrapassam o tempo e chegam até nós, hoje, dia 8 de outubro de 2023, conselhos que viajam pelo tempo. Eu queria ler esse primeiro verso com vocês, e você vai deixar a sua Bíblia aberta no livro de Eclesiastes, que nós vamos identificar e vamos pensar alguns versos ao longo dessa exposição. Então vamos ler Eclesiastes capítulo 12, verso 13, porque nós não temos tempo a perder. Eu não tenho tempo a perder falando de futebol, não tenho tempo a perder falando que o meu time foi campeão da Copa do Brasil, e glória a Deus por isso. Eclesiastes 12, verso 13 diz o seguinte: aqui termina o meu relato. Esta é a minha conclusão: tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Aqui termina meu relato, esta é minha conclusão: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois esse é o dever de todos nós. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos, por gentileza. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te agradecemos por esse tempo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Te agradecemos e te exaltamos, ó Pai, porque recebemos notícias de milagres do Senhor. E nós te louvamos, Senhor, e continuaremos exaltando o Senhor, porque o Senhor é Deus sobre todos, o Senhor é Deus poderoso. E pedimos que agora, com poder e graça, o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Semana passada, pastor Marcos Davi mostrou a foto dele quando ele era criança,
e na sua imaginação ele pensou, puxa, se eu pudesse voltar no tempo e poder dizer alguns conselhos para ele mesmo quando ele era mais novo, quais seriam os conselhos, quais seriam as palavras que ele entregaria para o Marcos Davi mais novinho? Aí eu estendo essa pergunta para todos nós. Se você pudesse viajar no tempo, voltar para o passado e ter um encontro com você mesmo mais novo, quais seriam os conselhos que você entregaria? Quais seriam as palavras que você utilizaria? O que você contaria, diria para você mais novo? E eu quero apresentar para vocês nesta manhã que teve uma figura na Bíblia que pensou isso também. Ah, se eu pudesse voltar no passado e entregar alguns conselhos para mim quando eu era mais novo. Este homem, essa figura bíblica, o homem mais sábio que passou pela face da terra, se chama Salomão. Salomão, ele imaginou se ele pudesse voltar no tempo e ter uma conversa, trocar uma ideia com o Salomão, com 20 e poucos anos, ele entregaria alguns conselhos. Obviamente que ele não poderia voltar no tempo, então ele pensou, eu vou registrar estes conselhos neste momento da minha vida, porque muitos outros que virão após a mim, terão acesso a esses conselhos. Salomão já está no final da sua vida, ele já está nos seus últimos tratados, nos seus últimos conselhos, nos seus últimos ensinos. Então ele não pode voltar para o passado, mas se ele pudesse, ele entregaria estes conselhos. Então ele registra todo o livro de Eclesiastes. Esses conselhos que viajaram no tempo e chegaram até aqui para cada um de nós. Se tem um gênero de filme que eu gosto, são esses filmes que tratam de viagem no tempo. Então, por exemplo, esse sujeito, Herbert George Wells, em 1895, ele escreveu o primeiro romance de ficção científica que trata sobre viagem no tempo. O nome do filme é A Máquina do Tempo, ou melhor, do livro. E esse livro virou filme em 2 ocasiões. Em 1895, este escritor britânico pensou nessa possibilidade. Como seria incrível se pudéssemos viajar no tempo. E você, se você foi jovem ou adolescente como o irmão Eber na década de 80 ou na década de 90, você se lembra desse filme aqui. E esse filme aqui, gente, fica difícil eu falar sobre esse filme com os adolescentes, que eles não pegam a referência mais. Mas você que foi jovem ou adolescente lá na década de 80, 90, você se lembra desse filme. E eu quero dizer para você, adolescente e jovem, você está cometendo uma grande heresia, não assistindo essa trilogia. Todos esses filmes, gente, que falam sobre viagem no tempo, todos eles, vocês podem assistir todos, eles sempre vão ter narrativas muito parecidas. Voltar no passado para reparar algum erro. Todos os filmes, os livros, os romances que falam sobre viajar no tempo, a expectativa da imaginação do escritor, do autor, é que a gente pudesse voltar no tempo para corrigir erros. E nesta manhã, queridos, eu gostaria de compartilhar alguns conselhos que viajaram no tempo, para pessoas assim como vocês e como eu, que somos ensináveis, pessoas que estão com os corações abertos para receber conselhos muito velhos, conselhos da antiguidade, que são atemporais e fazem todo sentido para nós hoje, em 2023. Então eu quero compartilhar com vocês hoje 5 conselhos do sábio Salomão, que viajaram pelo tempo e chegaram até aqui, para nós, em 2023. E o primeiro conselho, gente, que eu gostaria de compartilhar com vocês é: viva para agradar a Deus em todo o tempo. Olha o que diz o capítulo 2, verso 27, do livro de Eclesiastes. Ele vai dizer o seguinte: Deus concede sabedoria
conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Veja que interessante. Como que nós vivemos para agradar a Deus? Salomão, no alto da sua velhice, das suas infinitas sabedorias, das suas diversas experiências, ele já viveu tudo, experimentou tudo, ele viu de tudo na vida. E agora ele está olhando para trás, olhando para todo o seu passado, e ele decide escrever esses conselhos para as pessoas que o receberiam depois. Então nós estamos diante do Salomão, o grande rei, escrevendo conselhos, o grande mestre, Correlete, Eclesiastes, o grande mestre que se dirige à Assembleia para comunicar esses conselhos. E aí este primeiro conselho, Salomão vai falar sobre uma vida que agrada ao Senhor. Uma vida que agrada ao Senhor, queridos, é uma vida onde o Senhor faz parte. Como a gente agrada ao Senhor com o nosso viver diário? É permitindo que Deus faça parte do nosso dia a dia. Deus quer participar do seu sonho, do seu plano, do seu projeto. Ele quer participar da sua vida. E você só pode agradar a Deus se você incluir Deus nas suas decisões. Quais são as decisões, quais são as escolhas que você precisa tomar nos próximos dias, nas próximas semanas, ou talvez decisões que você deixou de incluir Deus lá no passado, mas que a partir de hoje, se você deseja, se você é ensinável e deseja viver como quem agrada a Deus, permita que Deus faça parte das suas decisões. Amém, gente? Porque não dá para agradar a Deus se você deixar Deus à parte das suas decisões e das suas escolhas. Quem é Deus na sua vida? Ele é participante? Ou ele é um produto que você às vezes acessa quando você tem algum interesse? Veja, estávamos ontem com o Café dos Namorados. Eu estava falando com eles sobre Provérbios 16, capítulo 1. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa é do Senhor. Na NVT, é da natureza humana fazer planos. Quando nós lemos esse verso, dá a sensação que o sábio está nos desencorajando a planejarmos, a projetarmos. E eu preciso dizer para você, irmão e irmã, que quem não planeja, quem não projeta, são pessoas que em algum momento deixaram de sonhar. Porque só planeja, só joga para o papel quem um dia sonhou com algo. Então sonhar, planejar, projetar a vida não é o problema de Provérbios 16 e 1. O problema de Provérbios 16, 1 é quem você vai incluir no seu sonho, no seu projeto, no seu plano. Se é Deus, no verso 3 ele vai te dar a resposta: confie no Senhor e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Porque Deus está no seu plano, você permitiu Deus fazer parte do seu plano e das suas escolhas. Você quer agradar a Deus? Permita que o Senhor participe das suas escolhas e das suas decisões. Amém, queridos? Viva para agradar a Deus em todo o tempo. Quais são as escolhas que você precisa fazer? Quais são as decisões que você vai precisar tomar? Quais foram as que você deixou Deus de lado? Agora é hora de você incluir Deus em todas as suas decisões. Amém, queridos? Quando uma jovem vem aqui à frente e nós a enviamos para o campo missionário, é porque ela disse: Deus, faça parte dos meus planos. Se esse é o seu desejo, todos os seus planos serão bem-sucedidos em nome de Jesus. Amém, queridos? Em segundo lugar, o segundo conselho que viajou no tempo é: aprenda com os seus erros para não viver reparando-os. Capítulo 7, verso 20, vai dizer o seguinte. Capítulo 7, verso 20, diz o seguinte: não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peque. A triste notícia desta manhã é que todos nós cometemos erros. A triste notícia desta manhã
é que talvez ainda cometeremos erros. Mas o sábio, gente, que é ensinável, o ensinável, que é sábio, ele aprende com os seus erros, ele detecta os seus erros, ele os identifica, e ele sabe que ele precisa tomar uma atitude para reparar os seus erros. Mas a Bíblia, queridos, e Deus me colocou nesta manhã para te dizer isso também, você me perdoe se você se sentir ofendido, mas a Bíblia diz que o contrário de sábio, nas Sagradas Escrituras, é o tolo. O tolo, que é o simplório, o arrogante, ele não é ensinável, ele é o contrário de sábio. O tolo, ele não identifica os seus erros, e ele insiste nos seus erros, e ele continua cometendo os seus erros, mas vai chegar uma hora que você vai ter que lidar com as reparações dos seus erros. Mas, queridos, o sábio, ele nos ensina que os erros que nós cometemos, colocados diante de Deus, são lições preciosas para que no amanhã, na segunda-feira, a gente não cometa mais o mesmo erro. Então, se você aprende com o seu erro hoje, amanhã você não cometerá mais ele. Isso é uma vida de sabedoria. Irmãos, não há nenhum processo de santidade que a gente possa idealizar se nós não entendemos e absorvemos esse conselho de Salomão. Queridos, em nome de Jesus, tenha humildade, seja sábio, seja ensinável, reconheça os seus erros, repare-os agora, para que amanhã você não cometa mais. Na terça-feira, os erros de hoje e os erros da segunda-feira não se repetirão, porque você está sendo ensinado, aprendendo com os seus erros, e em algum momento da sua caminhada de sabedoria, aprendendo com os seus erros, você não vai mais cair naquele velho erro. Amém, queridos? Isso é santidade. O resto, gente, é jargão evangélico. Então, em nome de Jesus, você quer viver uma vida santa? Assuma os seus erros, repare-os hoje, para você não ter que carregá-los para a sua vida no futuro. Amém, queridos? Aprenda com os seus erros. Todos nós cometemos erros, mas o sábio, ele aprende com todos eles, porque de tanto aprender, de tanto ensinar, uma hora nós não cometeremos mais esse erro. Amém, gente? Esses dias eu estava falando com os adolescentes lá na célula sobre pecado. E aí tinha uma jarra com água, que eu distribuí a água, eles tomaram toda, água saudável, potável, deliciosa, refrescante. Então eu coloquei só um pouquinho de cândida na jarra de água, e ofereci para eles. Tinha uns doidos que queriam tomar, gente, mas eu não deixei. E eles recusaram a água com um pouquinho de cândida, e eu disse: por que vocês não vão tomar agora? Porque tem alguma coisa aí, tem cândida. Eu falei: mas ela é incolor, vocês não estão vendo nada, é transparente, vocês não conseguem ver o que está de errado. Mas quando você chega com um copo, com a jarra perto da sua boca e do seu nariz, o cheiro não tem como disfarçar. Assim é uma vida de pecado. Talvez as pessoas não vejam, e por as pessoas não saberem não ver, você continua com eles, mas vai chegar um momento que vão sentir o odor, e aí você vai ter que reparar. Então, em nome de Jesus, aprenda com os seus erros para não viver mais reparando eles. Amém, igreja? Em terceiro lugar, crie boas memórias, fazendo bem para as pessoas. Olha o capítulo 4, verso 1, que diz: observei ainda toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos e ninguém para consolá-los. A palavra aqui, achaque, é ser esmagado. Aqueles que estão sendo esmagados. Agora, olha só que interessante. O contexto aqui do capítulo 4, ele está falando sobre as injustiças da vida. Porque Salomão, no livro de Eclesiastes, ele aprofunda mais as suas reflexões. No livro de Provérbios, ainda que super profundo, ele está falando de conselhos do dia a dia,
conselhos da rotina, conselhos do dia a dia. Mas aqui em Eclesiastes, ele está olhando para toda a sua vida, para toda a sua trajetória, para todas as suas experiências. Então a reflexão aqui dá uma caminhada mais na profundidade. Nesse capítulo 4, ele está pensando sobre as injustiças da vida. E ele vai dizer que ele viu durante a sua vida inteira pessoas sendo esmagadas. E ele via as lágrimas daquelas pessoas que estavam sendo esmagadas. E ele percebeu também, ele viu durante a sua vida, que não tinham pessoas para enxugar as lágrimas dessas gentes que estavam sendo esmagadas. Porque, irmãos, o mundo está cheio de maldade. Há muita maldade no nosso mundo. Se você foi assistir esse filme que está em cartaz, O Som da Liberdade, você teve uma pequena amostragem de até onde pode chegar a maldade humana. Se os gritos e os berros, se os lampejos e os suspiros de bondade não aparecerem nessa terra, a única força que agirá sobre os seres humanos é a maldade incontrolável daqueles que já renegaram a Deus. Mas Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te levantou para ser essa voz que rompe o mundo mal e que com atitudes de bondade cria memória nas pessoas, marca o coração das pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você: não são seus títulos que impressionam as pessoas, não são os diplomas que estão na sua parede, não é a quantidade de línguas que você fala, não é a sua eloquência, o seu expertise que marca as pessoas, mas o jeito que você trata cada uma delas, isso ficará no coração e na memória das pessoas. Não adianta você cantar, levantar as mãos, sair pulando e dançando daqui, e no primeiro restaurante que você para almoçar, você trata o garçom como se fosse um escravo. O seu culto é falso, a sua adoração é rasa e pífia, porque a sua adoração e o seu culto, ele se estende passando por aquela porta, e alcança como uma rede de esperança as pessoas que estão sendo esmagadas nessa terra. Amém, gente? Gente, eu tenho um amigo meu, é um senhor já com uma certa idade, e ele pagou, gente, a faculdade de uma pessoa, uma faculdade cara. Durante anos, ele abençoou a vida desse rapaz. Chegou no dia da formatura desse rapaz, ele não convidou a pessoa que financiou a sua faculdade inteira. Lembra daquela história dos 10 leprosos? A pergunta é: onde é que estão os 9? Mas esses 9 leprosos, e essa pessoa que não convidou meu amigo para a sua formatura da faculdade, irmãos, fala para mim, o que está na memória e no coração deles? Que alguém fez um ato de bondade, e isso não tem como esquecer. Quando nós somos submetidos a atos de bondade, nós não esquecemos. E se você se esqueceu dos atos de bondade que fizeram por você, em nome de Jesus, volte para essa pessoa e agradeça, e peça perdão, porque ingratidão não tem a ver com memórias de pessoas que foram submetidas a atos de bondade. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, a IBAGE aqui, gente, é uma bênção, gente. A IBAGE, olha, a IBAGE ama os pastores, cuida dos pastores, viu, gente? E eu exalto o nome do Senhor por essa igreja. Mas teve um tempo, irmãos, um período ali, que a gente viveu de oferta, de pessoas que se levantavam para nos abençoar. Irmãos, eu não esqueço o rosto de nenhum deles. O rosto dessas pessoas estão nas minhas memórias em todos os dias. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um deles. Você quer um conselho vindo lá do passado para você hoje? Faça o bem e você criará memórias na vida das pessoas. As pessoas se lembrarão
do seu ato de amor e de bondade para com eles. Amém, gente? Que em nome de Jesus, isso seja contagioso entre nós. Quarto conselho vai dizer o seguinte: ouça a voz da sabedoria na fonte inesgotável. Capítulo 9, verso 17 e 18 diz o seguinte, 9, 17 e 18: é melhor ouvir as palavras calmas da pessoa sábia que os gritos do rei tolo. É melhor ter sabedoria do que armas de guerra. Sabe o que é interessante? Na antiguidade, principalmente na cultura grega, quando eles falavam sobre a sabedoria, às vezes sobre a esperança, eles quase que personificavam esses aspectos da vida humana. Então, quando eles falavam sobre a sabedoria, parecia que ao se dirigir à sabedoria, eles estavam falando de uma pessoa. Então, lá nos conselhos na Grécia Antiga, eles estavam debatendo, discutindo as questões da sociedade, da cidade, da vida humana. Quando eles não chegavam a uma conclusão, eles paravam tudo e pensavam: precisamos consultar a sabedoria. Então parece que era uma pessoa que eles iam lá e ia conversar com elas. A esperança para eles era quase que uma entidade personificada também. Olha que interessante que diz o capítulo 7 de Eclesiastes, verso 24 e 25. Ele diz assim: a sabedoria está sempre distante e é difícil de encontrar. Procurei ela por toda parte, decidido a encontrar a sabedoria e entender a razão dos acontecimentos. Então, na antiguidade, ele sempre consultava essa tal pessoa, sabedoria. Para nós, a fonte inesgotável de sabedoria é a própria revelação de Deus, que está no nosso colo, nesse exato momento, que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não se esgota, ela transborda como a natureza do seu Cristo, aquele que quando nós tomarmos da sua água, nós nunca mais teremos sede, porque a sua fonte é inesgotável, tal como a palavra do Senhor. A palavra de Deus faz parte dessa âncora, dessa consulta, desse compêndio de referência, de sabedoria que nós temos para nós hoje. A sabedoria de Deus está expressa em palavras e nós a temos debaixo do nosso braço. É sério mesmo que você vai continuar negligenciando a sua leitura da Bíblia diária? É sério mesmo que você vai continuar negligenciando a sua presença na escola bíblica dominical? É sério mesmo que você passa a semana sem abrir e folhear as palavras de sabedoria do Senhor? O conselho do rei Salomão, de muitos e muitos séculos atrás, é que você ouça a voz de Deus na fonte de sabedoria divina, a palavra de Deus. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, não é a nossa sabedoria, não é o nosso desempenho, não é o conhecimento enciclopédio da palavra do Senhor que nós temos. Quando abrimos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a sabedoria do Senhor explode, salta e chega aos nossos corações e nossas mentes. Você quer ter uma vida de sabedoria? Volte para a fonte que não se esgota, a sagrada palavra do Senhor. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, volte para a palavra do Senhor, porque esta palavra é fonte inesgotável de sabedoria. Salmo 119, 18, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 19, 7, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Aleluia. Queridos, em nome de Jesus, volte para as Sagradas Escrituras. Se você estiver com dúvida, se você estiver pedindo sabedoria para Deus, como este sábio pediu um dia na sua vida, quando você estiver em dúvida, olha para o Cristo da palavra, olha para Jesus,
beba do Cristo, que a sua fonte será saciada e você nunca mais terá sede de alma. Amém, queridos? Ouça a voz da sabedoria na fonte inesgotável. Amém, queridos? Eu tenho um último conselho, e é exatamente 11h40 ainda, queridos, e eu extrapolei os 3 pontos e fui para 5 pontos, e o último, porque são muitos conselhos, gente, são muitos conselhos, e eu identifiquei 5, queridos, porque eles fizeram todo sentido para mim, enquanto eu orava ao Senhor. E o último conselho, gente, o 5º conselho que viajou ao longo dos séculos, é: assuma a sua responsabilidade no reino de Deus. Gente, olha o que diz o capítulo 9, verso 10. Gente, olha só isso aqui, 9, 10. Tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura não haverá trabalho, não haverá planos, nem conhecimento e nem sabedoria. O que você tiver que fazer, faça agora em nome de Jesus. O que você tiver que fazer em nome do Senhor, faça agora. Você vai esperar até quando para fazer o que precisa ser feito? Gente, Tiago nos ensina que a nossa vida, gente, é uma névoa, é uma neblina que sobe de manhã, mas na mesma manhã ela se dissipa. O que você está esperando para assumir o seu papel, a sua responsabilidade para o reino de Deus? É Jesus que está te chamando, domingo após domingo. Até quando você vai adiar a decisão que você precisa tomar? Pastor, eu estou esperando um dia eu ter um trabalho bom. Pastor, eu estou esperando um dia eu ser promovido. Eu estou esperando um dia os meus filhos crescerem. Eu estou esperando um dia eu me aposentar. Aí o jovem, o adolescente, eu vou esperar o dia que eu tiver experiência e maturidade suficiente. Não tem que esperar nada para fazer o que o Senhor está te mandando fazer hoje. Vai e faça em nome de Jesus. Assuma a sua responsabilidade. O conselho do sábio é que a gente faça, realiza, porque este é o tempo, gente. A nossa vida, gente, escorre pelas mãos. Nós perdemos a nossa vida pelos dedos. O tempo está passando. Quantos anos você tem hoje? Quantos anos você tinha quando você assistia De Volta para o Futuro? Quantos anos você tinha na última Copa do Mundo? O tempo está passando. E nós estamos postergando os planos de Deus para nós, achando o momento certo, o jeito certo e a hora certa. Mas a hora de você assumir a responsabilidade é agora, porque é nesse tempo que o Senhor está chamando você. Não dá mais para você adiar a conversa com o seu filho, não dá mais para você adiar a conversa com a sua esposa, não dá mais para você adiar o diálogo com o seu marido, não dá mais para você adiar o perdão que precisa conceder, ou o perdão que precisa pedir, não dá mais para você adiar a sua responsabilidade, responder ao chamado que Deus tem para você, e Deus está te chamando, e você está postergando, você está colocando desculpas, você está tentando enganar a Deus, mas querido, é só você, somente você, que está perdendo tempo. Está na hora de você responder aos desafios do Senhor, porque responsabilidade diante de Deus são oportunidades. Esse livro de Eclesiastes, gente, 37 vezes vai aparecer uma palavrinha hebraica, rebel, que a tradução dessa palavra são essas expressões: nada faz sentido, é inútil, é vaidade. Também quando nós nos deparamos com essas expressões, dá a sensação de que o sábio está tão amargurado e tão mal-humorado com a trajetória da sua vida, que toda a história que ele está olhando para trás, se lembrando, ele vê que nada fez sentido, tudo foi inútil. Mas não é isso, queridos, não é isso,
Porque a conclusão da vida do sábio é tema ao Senhor e guarde os seus mandamentos. Sabe o que isso significa? Que tudo que é sem sentido, tudo que é inútil, tudo que há vaidade, é tudo que nós fazemos longe de Deus. Tudo que você fizer distante de Deus será sem sentido, será inútil e será vaidade do teu coração. Mas quando nós fazemos tudo diante do Senhor, então tudo ganha sentido, tudo se torna verdadeiro, tudo se torna poderoso. Assuma a sua responsabilidade diante do Senhor nesta manhã. É ministério, é reparação de um erro, é a correção de um erro, é a restauração do seu lar e da sua família. É essa manhã, está na hora de você parar de adiar. E o ministério pode subir, por gentileza. Até quando você vai continuar adiando? Até quando? Agora, sabe de uma coisa? O que você não pode adiar, de jeito nenhum, é quando você vai entregar a sua vida para Jesus. Até quando você vai continuar postergando a sua decisão por Cristo? Até quando você vai continuar retirando Ele da sua vida, colocando Ele à parte da sua vida? Chegou a hora e chegou o dia de você parar de postergar a sua decisão por Jesus. Amém, queridos? Feche seus olhos. E antes de passar a palavra, eu queria fazer uma oração. Depois eu pedi para o pastor Marcos encerrar a nossa celebração. Feche seus olhos, por gentileza. Há muitos conselhos que foram entregados para você hoje. Eles viajaram durante milênios para chegar até aqui, para você. Está na hora de você reparar todos os seus erros, está na hora de você não adiar mais as suas decisões. Não dá mais para você postergar o que o Senhor quer fazer na sua vida. Que em nome de Jesus, seja esta manhã, pare em nome de Jesus, de adiar as responsabilidades e as decisões que você precisa tomar. Nós vamos louvar ao Senhor agora. Nós vamos declarar o nosso amor a Jesus. Enquanto você estiver louvando ao Senhor, pense sobre as decisões que você não pode mais adiar, que precisam ser resolvidas nesta manhã. Nós amamos Jesus. Escolha hoje amar Jesus. Incluí-la nos seus planos e seus projetos. Inclua Ele na tua vida definitivamente. Não passe mais nenhum segundo, nenhum minuto da sua vida com Jesus distante do seu coração, da sua vida e dos seus sonhos. Está na hora de você incluir e parar de postergar as suas decisões. Se coloque em pé no seu lugar e vamos exaltar este Jesus que nós amamos. Em nome do Senhor Jesus, que você pare de uma vez por todas de postergar a decisão que você precisa tomar hoje. O Senhor tem chamado você.